Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos lá, nosso concurso aí que tá vindo, tá chegando, Hemocentro. E a nossa banca, o nosso inimigo agora é IAD. Então vamos lá, vamos encarar, vamos mostrar algumas questões. Eu já fiz algumas questões da IAD no aulão passado, nós já temos um aulão aí no YouTube de 2 horas para IAD. E agora eu tentei trazer outras questões que também são importantes para a sua prova. Agora a gente vai tentar ver algumas questões diferentes das outras que nós vimos lá. Essa aula aqui não substitui a outra aula. Então, quem não viu aqui, o ideal, veja lá também, que vocês vão, de repente, aprender e criar um diferencial importante para o seu concurso. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Agora, nós estamos no segundo aulão voltado para o Hemocentro, tá? E agora, vamos ver, então, algumas questões aqui rapidamente, tá? Nós vamos ver uma coisa que me perguntam muito, alguns alunos me perguntam muito sobre arranjo, combinação, permutação. Isso aqui está dentro do edital de vocês. Então, se está dentro do edital de vocês, vocês têm que se preocupar, porque eles adoram isso aqui, né? Eles adoram esse tipo de questão, certo? Então, vamos ver o seguinte, olha só. Se te pedirem para formar, por exemplo, senha e equipe, essas duas palavras são palavras-chave que vocês têm que saber. Senha. Se eu te pedir para você formar uma senha com 3 algarismos, 1, 2, 3, a ordem desses números faz ou não faz diferença? A ordem da escolha do menor grupo, ou seja, desse daqui, concorda que você vai ter vários números para pegar e você está pegando um conjunto menor. Toda vez que você for pegar um conjunto menor de um conjunto maior, isso aqui é arranjo ou combinação. Nesse caso aqui, a ordem da escolha do menor grupo, ou seja, deste aqui, faz ou não diferença? Faz diferença, tá? E nesse aqui, a ordem da escolha, se eu pedir para você formar uma equipe, a ordem da escolha do menor grupo, ela não faz diferença. Então, toda vez que, por exemplo, num grupo, se você for escolher a Ana, o João e a Maria, depois você escolhe a Maria, o João e a Ana. Você mudou o grupo? Não. Tá? Então, por que isso aqui é importante? Eu quero que vocês saibam duas coisas. Na senha, a ordem importa, ela faz diferença. E no outro, ela não faz diferença. Isso aqui, ó, é um caso de arranjo. E esse aqui vai ser um caso de combinação. Tá? Combinação. O que eu quero isso aqui? O que eu quero isso aqui que vocês saibam? Se eu pedir para vocês, se eu não, a banca, se a banca pedir para vocês, ela te dá, ela quer que você organize com 3 pessoas, ela quer que você forme uma equipe. Se formar uma equipe, você nem pensa 2 vezes, isso é combinação. Se pedir para você formar uma senha, nem pense 2 vezes, isso é arranjo. Agora, nem sempre vem assim. Às vezes eles vêm tentando me confundir. Como assim? Vamos dar um exemplo, olha só. Vamos lá? Ó, se alguém quer sortear, eu quero perguntar, por exemplo, quantas formas eu posso sortear 3 carros iguais entre 10 pessoas? Eu quero sortear 3 carros entre 10 pessoas. Vocês estão vendo que é um grupo menor dentro de um grupo maior? A minha pergunta é, esses 3 carros aqui, lembra o conjunto menor? A ordem entre eles faz ou não diferença? Não faz diferença. Porque se você ganhar o primeiro carro, o segundo carro, o terceiro carro, não vai ter diferença nenhuma. Então, esse aqui é um caso de combinação. Tá? E aqui, sortear um carro, uma moto e uma bicicleta. Olha, são 3 coisas entre 10 pessoas. Só que agora, isso aqui tem diferença entre eles? Tem. Então, isso aqui vai ser arranjo. Pronto. É isso. Primeira coisa, a gente tem que identificar o que é o que, certo? O que é o que de cada um. Ok? O que é arranjo, o que é combinação. Primeira coisa, a gente tem que identificar o que é cada um, certo? E agora, olha só. Vamos mostrar agora como é que seria o cálculo. Combinação sempre vai ser o seguinte, ó. Por exemplo, combinação 6 e 3. É como se eu tivesse aliás, eu vou fazer essa questão aqui, ó, para ficar mais fácil. Essa aqui, ó. Eu quero sortear 3 carros iguais entre 10 pessoas. Então, vai ser entre 10 pessoas, eu vou sortear 3 carros. Como é que eu faço esse cálculo aqui? O 10 cai 3 vezes. Então, vai ficar 10, 9,
8. Embaixo são esses três números bagunçando, ou seja, 3 fatorial. Toda vez que você for bagunçar esses números, você vai colocar fatorial. Como é que eu faço a conta? 10, 9, 8. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Simplifica 9 com 3 dá 3, 8 com 2 dá 4, 3 vezes 4, 12, com 0 do lado, 120. Certo? Ok? Olha só. Aí vamos lá, vamos ver um caso. Vamos ver um caso de arranjo agora. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um cálculo disso aí. Vou dar um outro exemplo de cálculo de combinação. Por exemplo, antes da gente seguir. Se alguém te pedisse para você fazer esse cálculo aqui, ó, combinação de 10 e 2, como é que você faz esse cálculo aqui? Combinação de 10 e 2. A gente faz o 10 cair duas vezes, tá? Então vai ficar 10 vezes 9. Ele cai duas vezes. E embaixo vai ser 2 fatorial. E o que é isso? 10 vezes 9. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1. Ou seja, simplifica esse com esse, vai me dar 45. 9 vezes 5, 45. Certo? E agora vamos ver o cálculo de arranjo. Eu quero sortear um carro, uma moto e uma bicicleta entre 10 pessoas. Lembra, ó, são 3 coisas e essas 3 coisas eu tenho que escolher dentre 10, tá? Eu vou sortear entre 10 pessoas, ou seja, é um conjunto menor de pessoas de um conjunto maior. E esse conjunto aqui faz diferença entre si, tá? Eles têm diferença. Ou você prefere ganhar uma bicicleta? Se você fosse ganhar um dos 3, você prefere uma bicicleta ou um carro? Se você preferir alguma coisa, isso é arranjo. Como é que eu faço esse cálculo? Eu faço o seguinte, o 10, eu vou sempre colocar traços. No arranjo, nós vamos colocar traços. Embaixo eu vou escrever possibilidades, tá? Quantas são as possibilidades, tá? Quantas são as possibilidades de sortear o primeiro prêmio? 10 possibilidades. Alguém vai sair aqui em cima. Quanto sobrou para cá? 9. Alguém saiu aqui em cima. Quanto sobrou para cá? 8. Só que ficou 10 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72. Com 0 do lado, 720. Então vamos lá. Vamos recapitular primeiro. Toda vez que você for sortear um grupo menor de um grupo maior, ou é arranjo ou é combinação, tá? Quem vai me dizer o que é o quê? No arranjo, você vai tomar como referência a senha. Isso é para você lembrar na hora da prova. A senha, a ordem do menor grupo faz diferença. Na hora que você vai formar uma senha, essa ordem faz diferença? Faz. Então, isso aqui é um caso de, pode ver que termina com A, então é um caso de arranjo, tá? E se não fizer diferença? Se não fizer diferença, é um caso de combinação. Porque a primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar o que é o quê. O que é, se é arranjo ou se é combinação, certo? Primeira coisa que vocês têm que fazer. Então, vamos lá. Então, aqui estão 3 carros iguais, então é combinação, e um carro, uma moto, uma bicicleta seria de arranjo. Aí vamos ver outro caso aqui, olha só. Isso aqui é uma questão da IAD. Determinada agência de publicidade vai fazer fotos de 3 modelos juntas. Olha, 3 modelos. A da direita, então ele está falando da direita, deve ser ruiva. A do meio tem que ser morena. E a da esquerda tem que ser loira. Essa agência dispõe de 3 modelos ruivas. Olha, tá vendo que eu estou tendo que escolher aqui, ó? Dessas daqui, quantas são as possibilidades? Quantas são as possibilidades? Antes da gente continuar, se eu trocar a ordem aqui, faz a diferença? Se eu botar a ruiva para cá e a morena para cá? Faz. Então, isso aí é um caso de arranjo. Então, quantas são as possibilidades de sair uma ruiva à direita? 3, porque eu tenho 3 ruivas. Quantas são as possibilidades de sair a morena no meio? 5, porque eu tenho 5 morenas. E quantas são as possibilidades de sair uma loira? 4.
Aí ele fala, com base nisso, ao clicar uma vez em cada conjunto de 3 modelos, assim formado, quantas fotos diferentes poderão ser feitas? Como eu quero isso, e isso, e isso, o e na matemática a gente multiplica. 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Pronto, ó, uma questão da IAD, de arranjo, certo? Vamos ver agora uma outra questão. Com 7 livros diferentes e 5 revistas variadas, ele está dizendo o seguinte, tem 7 livros e 5 revistas, tá? Gente, olha só, a parte de arranjo, de combinação, eu sei que isso aqui tem que ser mais devagar, só que é o seguinte, como aulão eu quero passar mais informações para vocês, vocês podem depois rever o vídeo. É interessante vocês reverem, porque aqui eu tenho um horário limitado, então eu estou tentando passar essa informação porque ela é importante, tá? Mas assim, por isso que eu estou passando um pouquinho mais rápido dessa vez, para que vocês possam rever no final. Revejam, revejam, revejam. Essa matéria ela é importante para a sua prova de amanhã, tá? Eu, na verdade, eu nem falo isso geralmente em aulão. Por que eu estou falando? Pelo grau de importância. Essa questão é importante para amanhã. E os vários pedidos que eu recebi de alunos pedindo para eu falar de arranjo de combinação. O ideal seria eu falar só a aula inteira de arranjo de combinação. Mas eu tenho que passar outras dicas para vocês, eu tenho que relembrar algumas coisas. Por isso que eu estou correndo um pouquinho, ok? Então vamos lá. Ó, aqui tem 7 livros e 5 revistas. Devem ser formadas com um pacote de 4 livros. Ele quer que desses 7 livros você escolha 4 livros. E dessas revistas você escolha 3 revistas, olha. Tá vendo que você tem um grupo menor de um grupo maior, um grupo menor de um grupo maior? Ou isso é arranjo, ou isso é combinação. É uma coisa ou outra, certo? Mas a minha pergunta, esse grupo menor, esses 4 livros, a ordem que eu estou organizando eles, a ordem que eu organizar, faz alguma diferença? Não, ele não falou. Então, esse caso é um caso de combinação. Como é que eu vou fazer? Combinação. O número maior sempre vai ficar embaixo e o número menor fica em cima, tá? Combinação de 7, 4 a 4. Eu faço isso aqui, ó. Eu faço 7 cair 4 vezes. Ou, se você quiser, quanto falta para dar o 7? 3. E aqui fica 7, tá? Então, tá faltando 3 para dar. Agora, o que ele está dizendo? Que esse cálculo aqui é igual a esse. Se eu tivesse assim, ó, combinação de 50, 48. Eu posso fazer assim? Posso. Mas quanto falta para dar o 50? 2. Então, esse cálculo é o mesmo que esse. Se você fizer esse aqui e fizer esse, você vai ver que a resposta vai ser igual. Então, combinação de 7, 3 a 3. O 7 cai 3 vezes. 7, 6, 5. E o que? Eu vou bagunçar esses 3 aqui. Ou vou pegar esse 3 e colocar aqui, ó, 3 fatorial. 7, 6, 5. O que quer dizer 3 fatorial? 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. 7 vezes 5, 35. Certo? 7 vezes 5, 35. E agora, olha só, como é que eu faço esse de baixo aqui, ó? Combinação, o maior fica embaixo, o menor fica em cima. Isso aqui é combinação de 5 e 2, certo? Tá faltando 2 para dar o 5. Então, vai lá. Eu faço como? Eu faço 5 cair 2 vezes. 5 vezes 4 sobre 2. Simplifica, 2 vezes 5, 10. Então, olha só, ele não quer isso aqui e isso aqui, então ele quer que eu faça 35 vezes 10, porque ele quer uma coisa e outra. 35 vezes 10 vai dar 350. Questão da IAD e FAM. Ok? Agora vamos ver então mais um outro exemplo, certo? Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. Olha só. No projeto de um jardim, há uma fonte rodeada por 5 estátuas diferentes. De quantas maneiras distintas podem ser expostas estátuas em torno da fonte?
A fonte, ela está rodeada. Ela está rodeada. Toma cuidado que a IADES adora esse tipo de questão, tá? Isso aqui é uma permutação circular. O que é isso? Ele quer que eu pegue isso aqui. Toda vez que ele der ideia de círculo, você vai fazer isso. Ele está dizendo que ele quer plantar 5 árvores. Eu vou chamar de A, B, C, D e E. Ele quer plantar 5 árvores aqui em torno dela. Eu não vou perder tempo aqui explicando a teoria disso aqui, porque a gente tem que ser mais objetivo agora. A gente está na véspera da prova. Toda vez que eu falar em círculo, vocês vão pregar um. Prega um deles, tá? Existe uma exceção que pode ficar juntos, mas a gente não dá tempo de trabalhar a exceção. Vamos trabalhar o geral. Falou em círculo, a gente prega um. É como se eu pregasse, preguei esse aqui, tá pregado. Então não estou deixando essa mesa girar. Quantos que eu vou bagunçar? 1, 2. É como se eu tivesse bagunçado isso aqui, ó. Eu vou bagunçar essas letras. O V vai pro lugar do D, depois vai pro lugar do E, vai pro lugar... de quantas formas eu posso bagunçar? Menos a letra A. Eu não posso bagunçar a letra A porque eu preguei. Pode pregar qualquer uma delas. Se eu preguei uma, quantas ficaram? 4. Eu vou bagunçar. Toda vez que for bagunçar, é fatorial. O que é fatorial? 4, 3, 2, 1. É eu pegar o número e cair até o 1. 3 vezes 4 é 12, vezes 2 vai me dar 24. Pronto, é o gabarito letra C. Certo? Gabarito letra C. Tanto a IADES gosta desse tipo de questão, para vocês verem que aqui, ó, outra questão desse tipo da IADES. Um pintor expõe seus quadros na parede de uma sala redonda, expõe 8 quadros em torno de uma sala redonda. Ó. Ele falou a sala redonda. Então, se ele está colocando 8 quadros aqui, imagina, eu estou colocando 8 quadros. 8. Se eu tenho 8, eu vou pregar quantos? Eu prego um deles, qualquer um, não importa qual. Preguei um, sobraram quantos? Quantos sobraram? 7. Então vai ficar 7 fatorial. E o que é 7 fatorial? 7, 6, 5, 4, 3, 2, até chegar no 1, certo? 7 vezes 6, 42. 5 fatorial é 120. É só você multiplicar aqui que você vai ver que vai dar isso, certo? E agora, multiplicando, que vai me dar 5.040. É o gabarito, a letra D. Vocês viram aí como a IADES cobra esse tipo de questão. Certo? Como a IADES cobra. Então, isso aqui ó, é chamado de permutação circular. Permutação circular é uma coisa que as pessoas esquecem de estudar. E a IADES, ela sabe disso. Toma cuidado que a IADES está de olho no que a maioria faz. A maioria esquece de estudar a permutação circular. E aí, por isso que ela gosta de cobrar na prova dela. Certo? Então lembre-se, pregando um, bagunçando o resto, na maioria das vezes, é assim. Ok? Existem exceções, tá? Deixando bem claro, existem exceções. Mas um bom estrategista na véspera da prova não vai mirar na exceção, mira no que mais cai. E o que mais cai? Desse jeito aqui, como a gente acabou de fazer. Ok? Então vamos lá, seguir. Olha só, uma das coisas que as pessoas ficam também com dúvida aqui, a respeito desse 2 a 2 igualmente espaçado. Ele só está dizendo que a distância é a mesma. Essa distância é igual a essa, que é igual a essa. É só isso. Tá? Ele só está dizendo que essa distância é igual. Não tem nada, é só para te confundir. Outra questão importante, e agora é da ESAF, mas por que eu trouxe da ESAF? Justamente porque a ESAF acabou de cobrar uma questão dessa. E outras bancas olham para a ESAF. Você tem que tomar cuidado com ela. Considere que em uma cidade 40% da população é fumante. 40%. 40% dos adultos fumantes, ou desses daqui, 40% são mulheres. E 60% dos adultos não fumantes, ele não falou quantos são não fumantes. Mas eu sei, se fumantes são 40%, os não fumantes vão ser 60%, porque tem que completar 100%. 60% dos adultos não fumantes são mulheres. Peraí.
E 60% dos adultos não fumantes, ou seja, desse daqui, são mulheres. É isso que ele está me dizendo, certo? Quando você lê aqui, o resumo é esse. Qual a probabilidade de uma pessoa adulta, escolhida ao acaso, ser uma mulher? Ele quer a probabilidade de ser uma mulher. Você concorda que ela pode ser fumante e mulher? Ou ela pode ser não fumante e mulher? Como é que eu faço aqui? Multiplicação, assim, vezes 40%. Como é que eu faço? Se eu tenho 2 zeros, a cada 2 zeros eu corto com símbolo. 4 vezes 4, 16, e sobra um símbolo por cento, 16%. Ok? Como é que eu faço essa conta? 60% vezes 60%. A cada 2 zeros numa multiplicação, eu corto com símbolo. 6 vezes 6, 36, e sobrou um símbolo por cento, 36%. Certo? Ok? E agora, o que eu tenho que fazer com os dois? Somar. Porque é uma coisa ou, no ou é soma. 36 com 16 vai me dar 52%. É a letra B. É a ideia que eu quero que vocês entendam aqui, tá? O que a banca gosta, às vezes, a banca sabe que as pessoas ficam olhando só para ela, só para a IAD, só para a IAD, esquece que tem outras bancas que a própria IAD fica de olho. Então você tem que pensar diferente da grande maioria. Você tem que ter o seu diferencial. E para isso, não adianta você fazer só questão da IAD. Você tem que saber para quem a IAD está mirando, para onde ela está olhando. Aí você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para isso aqui, porque essa questão é uma questão clássica, é uma questão que uma banca que ela gosta, adora, que é a Exaf. Ok? Então vamos lá. Uma questão da IADS aqui envolvendo probabilidade. Na reunião semanal entre engenheiros e arquitetos de determinada construtora, 2 pessoas chegam atrasadas e pelo menos uma delas é arquiteta. Probabilidade, relembrando isso aqui, embaixo vai ser o seu total, em cima o que ele quer, tá? O que ele quer. Mas ele não me deu o total. Ele quer que eu descubra o total. Então vamos lá. O que pode acontecer se 2 pessoas chegam atrasadas? Pelo menos uma delas é arquiteta. Então, ó, 2 pessoas chegam atrasadas. Pode chegar arquiteto e engenheiro, certo? Pode chegar engenheiro e arquiteto. Eu estou estudando todas as possibilidades. E pode ser o quê? Os 2 engenheiros. Aliás, os 2 arquitetos, certo? Porque pelo menos uma é arquiteto. O que quer dizer pelo menos um arquiteto? Pode ser as 2. Então, isso aqui é todas as possibilidades. Qual o total de possibilidades que eu tenho? 3. São essas 3. Essa ou essa. E o que ele quer? Ele quer que as 2 serem arquitetos. Só tem um caso. É esse aqui. Então, é 1/3. Letra B de bola. Ok? Ok? E assim a gente vê questões rapidamente. Ok? Quem quiser me adicionar no Facebook é Luiz Teles 2, tá? Também tem outros vídeos no YouTube, se vocês quiserem. Lá no YouTube tem questões de raciocínio lógico e também tem para IAD também. Toma cuidado com a IAD. O ideal é vocês verem o máximo de vídeos que vocês puderem, porque a cada vídeo que eu faço, eu sei o que eu falei em vídeos anteriores. Então eu vou sempre dando um passo além. Às vezes eu vou voltando alguns conteúdos importantes, mas às vezes eu dou 2 passos maiores, 3 passos maiores. Eu sempre faço questão de ficar indo e voltando no conteúdo, naqueles conteúdos importantes. Então, o ideal é você pegar, assistir todos os vídeos que vocês encontrarem no YouTube de raciocínio lógico. Assim você vai começar a criar um diferencial. Qual é o seu diferencial? Você não vai estar restrito a uma única banca. Você está tendo uma visão 360 graus. Isso é importante para você. É importante, às vezes, você pensar uma aula da VUNESP que não tem nada a ver com o seu concurso. Será que não tem nada a ver? Com certeza tem. Tem alguns detalhes que a VUNESP gosta que a IADES gosta. Então você tem que criar seu diferencial. É isso que eu estou te ensinando. É você fazer o que os outros não fazem. Relembrando aquela frase do Bill Gates que fala: se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Seja diferente da maioria, ok?
Então vamos lá. Essa questão aqui, eu vou relembrar algumas coisas com vocês, ela é importante. Isso aqui é uma condicional, essa frase aqui é uma condicional. Se Lula é o cara, Obama é o craque, tá? Então olha só, ele quer uma proposição equivalente a essa daqui. O que quer dizer equivalente? Equivalente quer dizer igual. Só que olha só, se você tiver uma frase desse tipo aqui, ó, uma condicional, tá? Tem duas equivalências que você vai tentar. Equivalência, tá? A primeira delas seria, se tiver o se, a pessoa vai ter que voltar negando. Quem assistiu os vídeos anteriores, vocês vão ver essa questão lá. Lá eu explico melhor esse detalhe. Aqui eu só estou te ensinando a fazer diretamente. Então, ele vai ter que voltar negando as frases, certo? E tem o outro caso, é ele colocar um ou. Ele pode colocar um ou. Se ele colocar um ou, ele obrigatoriamente vai ter que negar a primeira e manter a segunda. Quando eu coloco não há, olhando para cá, eu estou negando a primeira frase, certo? Então, quem é que vai me dizer se é esse caso ou se é este caso? É a questão. Se Lula é o cara, Obama é o craque. A proposição é equivalente. Tá vendo que aqui tem o se? Ó, aqui tem se, aqui tem se. Então, pode ser que seja uma dessas duas. Mas vamos ver se é ela? Antes de eu olhar para cá, eu vou ver qual seria a minha resposta. Eu falaria como? Se, vou botar aqui, se Obama, começa daqui para cá, ali está dizendo que é o craque, eu vou dizer que não é o craque. E aqui está dizendo que Lula é o cara. O que eu vou dizer? Lula não é o cara. Vamos ver se tem essa resposta. Se Obama é o craque, não. Não é. Aqui está dizendo, está começando se Lula não é. Não. Se ele quisesse dizer, ele teria que começar com Obama não é o craque, não pelo Lula. Já está errado. Então não é nem esse, nem esse. Então só me restou essas duas, ó. Ou é essa, ou é essa. Ou ele vai ter que usar uma frase com ou. Se ele vai ter que usar uma frase com ou, vamos lá, como é que você faria antes de procurar a resposta? Uma frase com ou, o que você faz com a primeira? Nega. O que ele vai ter que falar? Lula não é o cara. Já é essa aqui, pronto, já é a resposta, letra D. Vamos ver se ele fez o resto correto? E o que ele tem que fazer com a segunda? Manter. O Obama é o craque. Certo? O Obama é um craque. Ok? Então é a letra D. Então, numa condicional, eles podem te pedir equivalência. Toma cuidado. Se tiver um caso que ele voltou negando, marque esse. Ah, mas não tem esse caso. Então procure uma frase com ou. E ele vai ter que negar a primeira e manter a segunda. Tá? Então, se eu colocasse assim, ó, se não chove, pato não late. Como é que seria a equivalência dela, só que agora com ou? Eu tenho que negar a primeira. Ó. Se eu tenho que negar a primeira, aqui está dizendo não chove. Qual a negação de não chove? Chove. Toma cuidado. É negar a negação. E o que eu faço com a segunda? Eu mantenho. Então vai ficar pato não late. Isso seria equivalente. Certo? Ok? E agora vamos ver outra questão. Olha só, isso aqui, com relação à proposição, eu trouxe essa questão porque essa aqui resume bastante coisas que a gente tem que saber, tá? Com relação à proposição, se chove, então a safra de grãos é abundante. Vamos lá, se chove, vamos fazer o resumo. Então, a safra de grãos será abundante. O ideal é você fazer resumo, tá? Abundante. Só que aqui, tá vendo que ele está falando condição necessária, ele está falando, ó, condição suficiente. Isso aqui é um assunto. O que vai ser condição necessária e suficiente? Se ama, cuida. Toma cuidado que sempre que ele quiser falar de condição necessária ou suficiente, onde tiver o se, está o suficiente. Ou seja, esse vai ser suficiente e esse vai ser necessário. Como é que eu leio? Amar é suficiente para cuidar. A gente lê assim, ó, assim. E cuidar é necessário para amar. Então, se eu botasse assim, ó, se chove, pato late. Não precisa ter lógica.
O S está aqui vai ficar suficiente. E aqui vai ficar necessário. Ou seja, chover é suficiente para o pato latir. O pato latir é necessário para chover. Como é que cai isso? Vamos ver? Chover, então vamos lá. O que ele está falando? Chover é condição necessária? Olha aqui, ó. O S está aqui tem que ser suficiente, não é necessária. É suficiente. Já está errado. Ok? Vamos ver esse último aqui. A safra de grãos, essa letra D, porque aqui são vários assuntos, tá? Que ele está mexendo, tá? Vamos lá. A safra de grãos será abundante. Ele está falando desse aqui, ó. Será abundante. É uma condição suficiente? Não. Suficiente é o primeiro. Esse aqui vai ser necessário. Tá errado. Isso aqui, quando ele falar de condição, tá errado e tá errado. A gente já eliminou a A e já eliminaram a D. Ele está me obrigando a analisar todos os itens. É isso que ele está fazendo, certo? Ok? E agora, olha só. Aí ele quer a negação. Como é que eu nego uma condicional? Vamos relembrar isso aqui? Como é que eu nego uma frase condicional? Para eu negar uma frase condicional, se eu tivesse assim, ó, se chove, late. Se chove, gato late. Como é que seria negação? Negação, eu tenho que tirar o se, eu vou manter a primeira e negar a segunda. Gato não late. Certo? Sempre vai ser isso? Sempre. Então, se eu tiver uma forma desse tipo aqui, ó, se A, então B, a negação vai ser A, o que eu estou falando? Mantém a primeira e negar a segunda. Eu sempre vou negar a segunda. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver se a negação pode ser essa aqui. A negação dessa frase pode ser chove ou... Não, já está errado. Negação já está errada. Negação é mantém a primeira e nega a segunda. Já está errado. Olha essa aqui. A negação dessa frase aqui, certo? Pode ser não chove ou de novo. Está errado. Acabou. Automaticamente, eliminei. Só me sobrou a B. É a letra B. Pode ver que é uma equivalência. Ele está pedindo, ó, o mesmo valor lógico. Isso aqui quer dizer equivalente, tá? Ou seja, pode ver que essa frase tem o se e essa frase tem o si. Então, ele vai ter que voltar negando. Vamos ver se ele voltou? Se a safra de grãos, aqui está dizendo que será abundante. Aqui está dizendo não for abundante. Perfeito. Aqui está dizendo que chove, ele diz não chove. Perfeito, é a letra B. Certo? É aquela história. Eu não estou aqui explicando detalhes das coisas, porque como eu sei que vocês já estão em cima da prova, não dá para a gente ficar agora com detalhes. Esses detalhes, quem quiser se aprofundar, tem no YouTube aí, tem várias questões de raciocínio lógico que eu coloquei, explicando negação do e, negação do ou, do todo. Tem várias negações lá. E lá eu explico mais detalhado. Aqui meu objetivo foi chegar e jogar um bando de coisa assim, mais objetiva para você. Faz assim. Agora, por que você vai fazer assim? Aí eu estou explicando lá. Aí eu estou explicando nos outros vídeos, ok? Para a gente ganhar mais tempo e fazer o máximo de questões possíveis aqui nesse aulão para você, ok? Vamos lá? Então, olha só. Agora vamos relembrar um pouquinho de tabela verdade, valoração. Tabela verdade, sempre você vai procurar qual é o conectivo. Se o conectivo for o e, certo? Eu sempre vou procurar, tá? Se o conectivo fosse o e, eu sempre vou procurar uma falsa. Ah, por que isso? Estou explicando nos outros vídeos, é bom vocês darem uma olhada. Dá uma olhada lá, principalmente no Hemocentro. Tem um vídeo lá do Hemocentro. Toda vez que pedir para você negar, ele quiser saber a tabela verdade, na verdade ele quer saber se a frase é verdadeira ou se ela é falsa. Ele quer que você julgue a frase. E uma frase ligada pelo e, o mais fácil é eu procurar uma falsa. Porque se eu achar uma falsa, a frase inteira ela vai ser falsa. Então no e eu vou procurar uma falsa. Aqui eu tenho, é falso. Aqui eu tenho, é falso. E aqui em cima eu tenho? Não. Então é porque ela é verdadeira. Então o que eu quero que você saiba? Eu vou procurar sempre uma falsa. Se achar a frase será falsa. No e eu vou procurar uma falsa. Então se eu tivesse assim, ó, 2 mais 2 igual a 5,
E log de 8 na base 2 igual a 1,4. Eu quero que você me diga se essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa. Só isso. Não é o E? Eu tenho que procurar uma falsa, ou essa ou essa. Essa aqui é falsa, pronto, já era. A frase é falsa, contaminou. É isso aí. Certo? Ok? Vamos ver outra questão. Tabela verdade. Outra de... Agora só conectivo é o OU. Qual é o conectivo OU? No OU eu tenho que procurar uma verdadeira. Aqui eu já tenho... É o contrário do E. Aqui eu tenho verdadeiro. Aqui eu tenho verdadeiro. E o outro vai ser falso. Não tem verdadeiro, é falso. Ou seja, eu vou procurar uma verdadeira. Se achar, a frase será verdadeira. Nesse aqui, eu vou procurar uma falsa. Se achar, a frase será falsa. Ah, mas e se eu não achar nenhuma falsa? É porque a resposta é verdadeira. É isso aí. Certo? Ok? A resposta é isso aí. Tá? Olha só, e a condicional? A condicional é aquela brincadeira que eu faço. Quando é que isso aqui vai ser verdadeiro? Primeiro, o que eu quero que vocês saibam, porque isso aqui é o que mais cai em concurso. Se o Flamengo estiver na frente. Flamengo na frente, eu não quero saber quem vem depois, a frase é verdadeira. Ok? Qual é o único caso que isso aqui vai dar falso? Nesse aqui, ó. Esse aqui dá falso. O verdadeiro na frente desse aqui, do falso, dá falso. Ok? E esse aqui também dá verdadeiro. Tem uma explicação lógica. Quero deixar bem claro que existe a explicação lógica. Mas eu estou querendo ganhar tempo aqui para a gente fazer o máximo de questões possíveis. Ok? Atenção para o caso de F na frente. Será sempre verdadeira. Como assim? Se eu tivesse assim, ó, se 2 mais 2 igual a 5, então eu não quero nem saber o que vem depois. Porque esta frase aqui, eu já sei que ela é verdadeira. Por quê? Isso aqui é falso. Flamengo na frente, na condicional, vai ser sempre verdadeira. Certo? Ok? Flamengo na frente vai ser sempre verdadeiro. Ok? E agora, vamos seguir então aqui mais um pouquinho. Agora, isso aqui eu ainda não falei nos aulões, por isso que eu estou acelerando, para que eu possa falar outras coisas novas aqui para vocês, tá? Então, olha só. Agora, tabela do se e somente se. O se e somente se, tá? É uma condicional que vai e volta, tá? Então, olha só. Isso aqui, ó, imagina essa seta indo. Se essa seta indo dá o quê? Verdadeiro. Concordam? É como se fosse uma condicional, que é chamada de bicondicional também. Se ela for, dá verdadeiro. E se ela voltar, dá verdadeiro. Então, tanto faz ela ir quanto voltar, vai me dar verdadeiro. Ok? E agora, e nesse caso aqui? E se ela for, dá o quê? E se ela for, vai ser o quê? Flamengo na frente. Certo? Se o Flamengo está na frente, vai me dar o quê? Sempre verdadeiro. Correto? Vai me dar verdadeiro. Agora, ela indo dá verdadeiro. E ela voltando, vai me dar o quê? Verdadeiro. Indo ou voltando, ela vai me dar verdadeiro. Indo ou voltando, ela me dá verdadeiro. Então, aqui, ó. Aqui dá verdadeiro, aqui dá verdadeiro. E nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui dá falso. Aqui dá falso, tá? Se uma já deu falso, já contaminou. É falso. Aqui, se ela for, dá verdadeiro, mas quando ela volta, dá falso. Então é falso. O que eu quero que vocês tirem daqui? Será verdadeiro sempre que elas forem, olha aqui, ó, iguais. Que elas forem iguais, certo? Ela vai ser verdadeiro sempre que forem iguais. Ok?
E o ou exclusivo? Como é que a gente relembra o ou exclusivo? O ou exclusivo é igualzinho ao normal, ou seja, você precisa, daqui para baixo é igual ao normal. Você precisa de uma verdadeira. Aqui você tem, aqui você tem, aqui você não tem, então é falso. A única coisa que vai mudar do ou exclusivo para o ou normal é que nesses dois aqui tem o verdadeiro. Aqui, ó, os dois verdadeiros não pode. É como se você falasse o seguinte, ó, ou vou ficar em casa ou vou sair. As duas coisas você não vai fazer. Se você fizer, você está mentindo, ok? Então, nesse caso, quando é que ela vai ser verdadeira? É o contrário dessa daqui, ó. No se e somente se vai ser verdadeiro se eles forem iguais. E aqui vai ser verdadeiro se eles forem diferentes. É o contrário. Porque, na verdade, um é negação do outro. Certo? Ok? Por que eu trouxe essa questão? Porque isso aqui caiu na IADES agora. E isso aqui preocupa porque ela acabou de cobrar uma questão envolvendo se e somente se. Então, tem que tomar cuidado com o ou exclusivo, porque isso aqui é importante. Ela acabou de mostrar que ela está olhando para isso, tá? Então, vamos lá. O valor lógico da proposição, não sei o que, se e somente se, isso aqui é. Aí ele quer que eu julgue. Vamos lá? 2 ao cubo é o quê? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai me dar 8. 8 é igual a 6? Não. Isso aqui é falso. Como é o se e somente se, eu tenho que ver do outro lado. Raiz quadrada de 8 é 4. 4 vezes 4 dá 8? De jeito nenhum. Falso. Ó, aqui, ó. Se são iguais no se e somente se, isso aqui vai me dar verdadeiro. Letra B. Ok? O valor é verdadeiro. Certo? Ok? Vamos ver outra questão. Uma outra questão. Sabendo que a proposição está frio é verdadeira, tá? E chove muito é falsa. Ele está falando que essa daqui, ó, é verdadeira, certo? Chove muito é falsa. E ele também fala, está frio é verdadeiro, certo? Por que isso aqui é importante? Ó? Só com isso aqui eu já sei a resposta. Porque olha só. Primeira coisa, aqui no ou, para cima, vamos relembrar? O símbolo para cima é o meu ou. O símbolo para baixo é o meu e, tá? Símbolo para cima é o ou, para baixo é o meu e. Então, olha só. Se é o ou, eu preciso de uma verdadeira. Eu já tenho. Se eu tenho uma verdadeira, é porque a frase inteira ela é verdadeira. O que ele está dizendo? O último é verdadeiro. Então, já que descartei, descartei, descartei. Certo? Aqui é o e. Esse aqui, para baixo, é o e. Ele está dizendo raiz de 3 é menor do que 1 e falso. No e, uma falsa contamina. É falso. Certo? Então, só que esse aqui não me ajudou, porque os dois são falsos. Ele me obrigou a olhar o primeiro. Raiz de 3 maior do que 1, então, verdadeiro. Quando é que uma condicional vai ser falso? Só existe um caso, certo? Só existe um caso. Qual? Se vier esse na frente desse. É o famoso que as pessoas chamam de Vera Fischer, certo? Se só esse caso que seria falso. Só esse, não existe outro. Como aqui está verdadeiro, então é porque aqui não está falso. Ou seja, isso aqui é verdadeiro. É a letra A. É a letra A. Certo? É a letra A. Então, olha só. Esse aqui, entenderam esse? Que aqui, se aqui é verdadeiro, verdadeiro foi isso que eu fiz, já eliminei. E aqui no primeiro, como era uma condicional, o verdadeiro já estava em segundo. Sempre numa condicional, sempre que a segunda frase for verdadeira, é porque a frase inteira ela é verdadeira, certo? A frase inteira sempre vai ser verdadeira, ok? E agora, vamos lá. Agora, uma questão extra que eu deixei para vocês, eu vou deixar para vocês fazerem depois. Vocês vão relembrar, vocês vão fazer. Essa questão aqui é uma questão de combinação. Ó,
um hortifruti granjeiro quer comprar sementes de frutas e de hortaliça. Ele dispõe da compra de 5 tipos de frutas e ele vai escolher 3 tipos de frutas. O que é isso? Combinação, porque a fruta ele não falou qual é. Então vamos lá, como é que seria? Combinação de 3 e 5 e ele tem 4 tipos de hortaliças e ele quer escolher 2. 4 tipos de hortaliças e quer escolher 2. Agora é com vocês, vocês vão fazer e vão chegar a 60 no cálculo, certo? Esse cálculo aqui é igual àquele de combinação que a gente fez lá em cima. A gente fez um cálculo de combinação sobre isso, certo? Ok? A gente fez um cálculo lá em cima. Futuramente, eu vou fazer um aulão. A gente aqui, eu, Grão Curso Online, nós vamos fazer um aulão específico de análise combinatória, tá? Prometo a vocês que a gente vai fazer um aulão só para isso. Aí eu vou explicar com mais calma, aí eu vou explicar com mais detalhes, aí a gente vai fazer passo a passo. Aqui a minha intenção foi jogar várias informações. Eu sei que isso não é tão bom assim, mas é porque era importante. E se eu não fizesse isso, eu queria falar do si somente si, eu queria falar de combinação, arranjo, permutação, porque isso é importante. Eu quis fazer um apanhado rápido e de preferência um apanhado diferente do que eu já tinha falado anteriormente. Por que eu tomei essa decisão? Para que você tenha a opção também de olhar lá. Você vai ter a opção de olhar os vídeos anteriores e olhar aqui. Mas eu não estou entendendo nada. Então, foca naquilo que você entende. Foca alguma coisa da aula, não é possível que você não entendeu nada. Alguma coisa, nem que seja uma soma. Foca em alguns detalhes. E vai nos outros vídeos, que os outros vídeos são mais detalhados. Eu coloquei mais detalhado. Aqui a intenção foi, vou falar de algo, eu vou mexer num vespeiro. Porque falar de análise combinatória em 10 minutos, isso é quase que um crime. É muito perigoso para mim. Mas eu tentei fazer isso para ajudar. A intenção foi ajudar, certo? Agora, quem não conseguir entender, aguarda um pouquinho. Infelizmente, não dá tempo para esse concurso, mas em próximos a gente vai fazer um específico de análise combinatória, que é isso que muita gente tem dúvida, muita gente erra em concurso. E os examinadores sabem disso. Ok? Vamos lá terminar? Então aqui a gente está terminando, a gente está já no final. Só para terminar, a gente vai mostrar aqui algumas questões para vocês. Aliás, já mostrei as questões. Eu vou só dar um fechamento aqui para a gente encerrar essa aula, ok? Então, olha só, vamos lá? Aqui? Olha só, aqui a resposta seria 60, tá? E por fim, rapidamente, eu vou falar um pouquinho de anagrama. Anagrama é você bagunçar as letras. Quantas letras eu tenho aqui? 5. Então vai ser 5 fatorial. 1, 2, 3, 4, 5. O que é 5 fatorial? 5, 4, 3, 2, 1. Certo? 5, 4, 3, 2, 1. Ok? O que quer dizer agora? Como é que seria anagrama com letras repetidas, certo? Com letras repetidas, eu sempre vou contar 1, 2, 3, 4, 5, seriam 5 fatorial, mas aqui ó, a letra A se repete 3 vezes, então vou dividir por 3 fatorial e o R 2 vezes, 2 fatorial, certo? Como é que eu faço essa conta? Eu faço 5 cair até o 3. 5, 4, 3 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Certo? Por que eu fiz isso aqui? Porque daqui para cá e daqui para cá é a mesma coisa. Então eu corto. Ficou 5 vezes 4, 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. Pronto, dão 10 anagramas. Isso aqui é só para a gente relembrar um pouquinho anagrama. Certo? E agora, para a gente finalizar isso aqui, tá? Eu tinha uma frase aqui. Eu procurei outras frases, mas nenhuma substitui essa. A verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Eu trouxe essa frase aqui já esteve em outros aulões. Eu procurei uma frase específica para vocês agora. E essa frase não saía da minha cabeça. Então, se ela não saía da minha cabeça, é porque alguém tinha que ouvir essa frase hoje. Eu sou muito assim, eu acredito muito em sinais. E os sinais que eu recebi, que essa frase ela era importante para alguém hoje. E eu tô aqui trazendo. Eu sei que muita gente aí tem medo, muita gente não acredita. Vai vir muitas pessoas para você dizendo que você não é capaz. É fato. É fato que isso vai acontecer.
mas sigam o que a Cora Coralina fala, tá? Sigam. Tenha coragem de ir atrás dos seus sonhos, mesmo quando ninguém acredita em você. Porque quem precisa acreditar em você não está aqui na Terra, está lá em cima e ele acredita. Ele acredita, tanto acredita, que ele está te dando a oportunidade de você estar aqui hoje com a gente, estudando, aprendendo, vendo coisas novas, criando o seu diferencial com as suas armas. Ele está tentando te ajudar. Então é isso que ele quer que você faça. Se ele quer isso que você faça, é porque ele confia em você. Ele sabe do seu potencial, mesmo que você não acredite nele. Mesmo que você não acredite, ele acredita em você e ele está confiando em você. Então, vá para essa guerra, vá sempre agradecendo, mas vá confiante que você foi um escolhido sim, porque se ele está te dando oportunidade, é porque ele sabe do seu potencial. Não precisa ninguém mais saber. Se ele sabe, ele nunca é e ele nunca erra. Se ele sabe e ele nunca erra, é porque com certeza você tem algo a oferecer lá dentro do Hemocentro. Ok? Gente, muito obrigado. Desculpa, eu não acompanhei o bate-papo hoje, não deu tempo. Mas na próxima vez, o próximo aulão, a gente se encontra e vai ser diferente. Eu vou acompanhar o bate-papo de vocês, ok? Muito obrigado. A gente agradece a você a companhia e daqui a pouquinho tem outro professor aí com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.